Olá, seja bem-vindo ao episódio de lançamento do Papo de Eventos Cast. Um projeto que nasceu em 2021 nas nossas mentes e que hoje você está vivenciando aí do outro lado da telinha. Esse episódio de lançamento é extremamente especial para a gente, não só porque é o início desse projeto, mas porque nós trouxemos aqui hoje um casal que fez parte da nossa história, que foi assessorado pelo nosso produto, que é Casamentos, e que vai contar um pouquinho hoje para vocês como é a característica de estar noivo e como eles se sentiram durante esse processo. Bom, primeiro eu quero me apresentar, sou Daiane Savariz, produtora, cerimonialista há 25 anos, e ao meu lado, co-host, meu esposo, marido, sócio. Se apresenta para eles. Prazer, meu nome é Diogo, também produtor de eventos há mais de 15 anos. No mercado de casamentos há aproximadamente 10 anos, mas como produtor de eventos há 15 anos já. Então, depois da vinheta, a gente vai apresentar para vocês os nossos convidados, logo após. Olá, então estamos de volta e eu quero apresentar para vocês a Giza e o Cadu da Giza, a Giza do Cadu, nosso casal querido que fez um projeto de casamento realizado esse ano conosco. Bem-vindos, obrigada pela generosidade de estar aqui conosco, viajar para estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho da história de vocês. Foi um projeto de 13 meses, 12 meses aí, e vocês vão compartilhar um pouco conosco hoje dessa história. Eu queria que vocês começassem comentando quem é a Giza, quem é o Cadu, e depois quem é o Cadu da Giza e quem é a Giza do Cadu. Essa frase que foi tão eternizada nos votos de vocês, com a querida Vânia. Então, contem um pouquinho para o nosso público. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, casal. A gente que agradece. É uma honra ter vocês não só como organizadores do nosso casamento, mas depois se tornando amigos também, então se torna mais gostoso ainda estar aqui. E aí, quer começar contando quem é o Cadu? Vamos lá. Prazer estar com vocês, Dai, Diogo. Incrível. 18 meses, 19 meses depois do primeiro contato, 7 meses depois do nosso casamento. Passa rápido, né? Passa rápido. Para quem está ouvindo, a gente casou em março desse ano, né? Exatamente. Março de 23. Eu sou o Cadu, eu sou diretor de recursos humanos do Grupo Malve. Estou em Santa Catarina há 3 anos e 10 meses, mais ou menos. Mineiro, já morei em 15 cidades e rodei essas 15 cidades até encontrar a Gi. Para mim, a Gi é a Giza. A Giza. Eu atendo por Giza, tá tudo certo, mas o Cadu precisou rodar 15 cidades para chegar em Santa Catarina. Nossa. E finalmente casar. Exatamente. Você? É isso? Bom, gente, primeira vez no casal num podcast é meio esquisito, né? Para quem já está acostumado a falar todo dia fazendo live. Então, bom, como Giza, eu começo falando, acho que primeiro de quem eu sou e depois da profissão. Eu sou uma tagarela, então perdoem se o podcast durar demais, porque eu falo muito. Sou uma pessoa muito romântica, eu acho que isso faz parte da escolha de fazer um casamento, uma celebração, porque me considero romântica. Nós dois somos piscianos, né, lindo? Então, 2 piscianos acho que sonham juntos bastante, isso faz parte do nosso jeito de ser casal. Mas eu sou psicóloga como profissão e eu acho que é isso. Agora, quem é a Giza do Cadu e o Cadu da Giza, como isso aconteceu? A gente se conheceu no nosso universo de trabalho. Como psicóloga, eu atuava com recursos humanos há uns anos atrás e nos encontramos quando o Cadu veio para Santa Catarina a trabalho, até que a gente foi se conectando, foi percebendo que a gente se dava muito bem. A gente primeiro se tornou amigos no universo do trabalho, mesmo o Cadu tendo uma hierarquia superior à minha. Na época eu respondia para ele. E quando ele entrou, eu já tinha muita vontade de atuar como autônoma. E logo que essa transição foi acontecendo, a gente foi mantendo contato. Até que depois a gente deixou de trabalhar junto, virou namoro, virou noivado, e aí vocês entraram na nossa vida. Eu acho que, e virou casamento. Acho que grande parte dessa conexão que a gente teve, até para depois estender para a vida pessoal, amizade, é a história de vida.
porque nós Sim. temos uma história muito parecida com a de Parecida. vocês em relação a como que a gente se conheceu, de onde que nós viemos, a origem e tudo mais. Eu acho que isso que deu também uma conexão muito grande, além do lado profissional, claro. Sem dúvida. Conta pra gente, após o noivado de vocês, passou pela... Sempre fica aquela dúvida na maioria dos casais, né? Porque, querendo ou não, é um investimento. A gente sabe que é um investimento você fazer uma festa, fazer um casamento. O de vocês, a gente pode dizer que de um porte grande, né? A gente começou a lista ali com mais de 300 convidados. Foi diminuindo, Sim. foi diminuindo, foi enxugando, e mesmo assim a gente chegou em quase 200 convidados no dia do evento. E quando a gente começou, eu queria que tivesse 120 no máximo, tá? É verdade. Exato. 120. O empolgado do casal aqui é o noivo. Que queria convidar o círculo social dele inteiro. Aquela formiguinha da balada antiga, né? Exatamente, exato. da festa. Estava acostumado com a festa muito cheia, mas todos os casais, grande maioria sempre se questiona, né? Vou investir esse dinheiro ou invisto no próprio casal, vou viajar? Para vocês, vocês tiveram essa dúvida? Pensaram se iam viajar, se iam investir num apartamento, alguma coisa assim? Eu queria muito celebrar, né? Eu queria muito curtir o nosso momento, poder trazer as pessoas que a gente ama para verem toda aquela nossa conexão, toda a nossa vontade de viver uma festa, toda a nossa vontade de celebrar o nosso dia, né? E ter o nosso dia. Então, a dúvida do escolher casar ou viajar, ela nunca existiu. A gente só não sabia muito bem como organizar, onde organizar, como conciliar as distâncias. Minha família, a maior parte dela mora em São Paulo, a maior parte dos meus amigos estava em São Paulo, a gente morando em Jaraguá do Sul. Mas eu acho que o principal elemento que a gente olhava um para o outro e falava é: a gente tem que festar isso aqui. É muito bom, é muito gostoso. Como que a gente marca esse momento de uma forma que a gente não vai esquecer pro resto de nossas vidas, né? Então ali foi o primeiro passo. Eu acho que logo depois que a gente noivou, a gente sentou... Na própria viagem de noivado, a gente ficou uma madrugada, né? Falando disso, A gente né? noivou em Governador Celso Ramos, então... Do de outro lado frente, da ilha. do outro lado de Governador Celso Ramos, está Floripa, né? E a gente falava no noivado, a gente tá aqui, a gente quer casar lá. Então, não tivemos dúvida, assim. Eu e o Cadu, nós moramos juntos alguns meses antes já do noivado, então a gente já vinha sabendo como era a experiência, né? Como seria a experiência de casamento. O test drive já estava Exato. feito. O test drive já estava feito. Eu acho que quando a gente namora com mais idade, com mais maturidade, a gente já sabe das coisas com mais velocidade, né? Não precisa namorar mais 10 anos para saber se quer casar. Quando a gente já namora depois dos 30, né? Mas... Pra nós, eu acho que viajar é uma coisa que a gente pode fazer a vida inteira, sabe? Inclusive logo após o casamento. Exatamente. Exato. Assim, ok. Talvez o orçamento da festa, do casamento, da celebração, resultaria numa viagem muito mais elaborada do que a Sim. viagem que nós podemos fazer na nossa lua de mel. Mas a gente sabe que não vai faltar oportunidade. Do mesmo jeito como a gente conseguiu se organizar financeiramente para bancar o nosso casamento, a gente vai se organizar financeiramente para viajar, para trocar de carro, para comprar imóvel, para, enfim. Mas tem uma coisa que eu falo no vídeo do casamento, no curta, não sei se vocês lembram dessa minha fala do curta. Não sei se está no curta ou se está no longa. Não vou me recordar. Mas de que, para mim, o momento do casamento é o momento para celebrar algo que já deu certo. A gente não casa para dar certo. A gente casa porque deu certo já. Eu acho que foi no curta. Foi no no curta. que Foi no vocês curta. gravaram dentro do estúdio. Isso, Eu isso lembro mesmo. dessa fala. Isso. Aham. A gente decide casar porque a relação já deu certo e nós acreditamos que ela vai continuar dando certo. Então, não foi uma opção não foi uma celebrar. dúvida. Não foi Não. uma Em dúvida. momento algum. Não. E isso é muito importante da gente deixar claro para os casais, porque eles sempre, quando chegam até nós, eles chegam com uma primeira pergunta, que é: quanto custa casar? Para que eles possam mensurar e ponderar se vale a pena. Sim. Então, nós temos mais de 130 casais aqui no Sul, né? Depois que a gente mudou para cá. E dos 130, eu tenho certeza que nenhum deles se arrependeu. Essa é a primeira pergunta que a gente faz sempre. Faria de novo? E todos dizem que sim. Nenhum deles diz, eu abriria mão. O da semana passada foi isso. Ele acabou a cerimônia e a primeira coisa que ele falou é: não me arrependo de ter feito isso aqui. E a gente chegou a pensar, isso aqui ou fazer uma viagem longa.
E isso aqui não vai ter, é eterno. Assim, isso não vai ter, na nossa mente, isso aqui não vai se apagar nunca. Não né? existe nenhuma outra festa que você possa fazer que tenha a mesma energia Não. de reunir toda a tua família, os teus amigos próximos, ou a família mais próxima, as pessoas que fazem sentido, para celebrar especificamente o fato da gente querer viver a vida juntos. Não existe outra oportunidade para celebrar isso que não seja num casamento. Exato, e às vezes não é só isso, né? É um momento que pode ser raro você conseguir reunir aquele Sim. grupo de amigos, aquele grupo de família, e até em situações mais extremas que não são tão felizes assim, tem gente que teve o último contato com algum parente ou Sim. com algum amigo, porque logo depois veio a falecer, teve alguma intercorrência após o evento, e é a última memória que ele vai ter com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquele parente. Então, assim, óbvio, a gente trabalha com isso, mas a gente precisa ponderar e levar essa visão também para o casal. Imagina se amanhã ou depois você não consegue mais reunir seus amigos. No caso de vocês, provavelmente foi isso, porque de São Paulo, de Minas, de Araguá, imagina você somar Muita isso gente tudo. fora do É país. difícil. A Sim. gente Também. falava a quantidade de pessoas do Brasil e de fora que vieram, amigos, né? E eu estava com um amigo que estava no casamento semana passada, a gente saiu para tomar um chopp e ele, cara, estava mais ou menos dessa turma em uns 30, não sei, mais ou menos isso. Todos vieram desse grupo de amigos nossos. A gente se conhece há pouco mais de 20 anos, né? Impressionante como depois de uns 5, 6 anos a gente conseguiu reunir todo mundo novamente. E a gente no nosso show falava, será que a gente vai encontrar de novo? Então ter todos lá no momento da gente celebrar, curtir, olhar um para o outro, se declarar e agradecer toda aquela presença para a gente viver aquele dia de forma marcante, a gente todo dia senta para tomar um café, jantar, almoçar, a gente lembra de algum detalhe. Não tem um dia que a gente não para alguns minutos para recordar alguma coisa, para relembrar uma foto. A Jan, esses dias, repostou a nossa mesa de doces, acho que foi começo dessa semana. Eu falei, cara, voltei na hora para o casamento, né? Voltei na hora para aquela lembrança. E é muito único, é muito marcante. Sim. E com a nossa forma de também construir a relação. Foi muito natural, porque a gente senta para conversar e ter longos papos muito no nosso dia a dia. Então isso facilitou para, ao sentar e falar do casamento, a gente já tem repertório de conversa, de troca, interação, que facilitava a tomar de decisão. A gente já sabe que a gente gosta de festar, curtir, reunir as pessoas à nossa volta. Não gosta só de comunicar, né? Informar não é muito nosso forte. Eu mas acho tão sem graça. trazer ok, todo estamos mundo morando para junto. curtir é algo que a gente gosta. Então a gente falou, cara, por que não? Não tinha dúvida, né? Não tinha Sim. dúvida que queria. Mas tem uma coisa que a Dai falou sobre os casais terem dúvida do quanto custa para saber se investe. Sim. Posso ser polêmica aqui, mas eu acho que assim, se o motivador é a grana, não casa. Não casa. Porque assim, um dinheiro que não volta, Sim. não está sendo investido, não vai render. Se o motivador é o dinheiro... E para nós, o nosso casamento não foi um casamento... A celebração não foi uma cerimônia religiosa, Sim. né? Mas Isso. teve um cunho espiritual. Porque para nós, casamento é uma coisa sagrada, um sabe? ritual. Uhum, É um ritual, é um ritual de passagem, é um Passagem. ritual que marca, é um ritual que simboliza a escolha, de fato, de deixar de ser solteiro e se tornar um casal. Então... Não dá pra colocar valor. Eu acho que do casamento mais simples, com orçamento mais baixinho, até os mais luxuosos, eu acho que o que simboliza é muito mais importante, sabe? Sim, Então, o investimento tá aí, né? O se- quanto de energia você vai dispor, o casal vai Exatamente. dispor. se você o quer quanto- se dispor a casar Isso aí. pelo quanto que custa ou não, então você não tá querendo casar. Exato. E aí é uma escolha. É fazer as escolhas. O que a gente quer investir um pouco mais? O que a gente vai... Prioridades. Exatamente. Isso. Escolher muito bem isso fez toda a diferença. E o que faz sentido também para vocês. Até porque se o orçamento for baixo, dá pra fazer casamento com orçamento baixo Sim. também, Com Sem certeza. dúvida. né? Com certeza dá. E contem pra gente um pouquinho, vocês conversaram sobre, trouxeram aqui já sobre essa miscelânea de cidades e países, né? A ideia de casar fora da cidade que vocês moram foi algo que já estava concebido quando vocês noivaram? Tava. Floripa era uma escolha porque estava na história de vocês. Bom, nós somos especialistas em destino, em casamentos de destino, né? Então nós trazemos muitos casais, inclusive de outros países e suas famílias e amigos.
Mas não era uma realidade há 10 anos atrás, né? Vamos ser sinceros que a nossa especialidade é uma especialidade recente. Antigamente era muito comum os casais casarem nas suas cidades ou na cidade dos seus pais. E como veio essa ideia na cabeça de vocês de levar pessoas de lugares tão distintos, e vocês dois também sendo de lugares distintos, para um outro destino? A gente tinha certeza que não casaria em Jaraguá, né? Sim, acho que nunca Primeiro pensamos ponto, nessa nunca. possibilidade. Nunca foi uma possibilidade, porque independente de onde o casamento fosse, viriam pessoas de muito longe. Então nós precisávamos de acesso fácil para aeroporto. Logística. Exato. E aí, como precisava de acesso fácil ao aeroporto, ou seria litoral catarinense, que a gente ama praia, ou seria São Paulo. E aí, Florianópolis é bem mais legal do que São Paulo. E tinha a nossa conexão, né? A gente gostava de vir para Floripa, Sim. a gente se identifica com a cidade, Eu com a passo o praia. verão aqui desde criança, então tenho uma conexão afetiva com a cidade também. Eu vinha sabe? com os amigos aqui para algumas festas, né? Tua memória afetiva é diferente da minha. É Mas diferente. depois ela se criou Se contigo, construiu a gente comigo. construiu junto também essa memória, né? Foi a primeira praia que a gente pegou juntos, né? Foi em Floripa. E aí a gente avaliou, o pessoal vem de longe, né? Como que ficam os voos? Aeroporto que fecha mais ou que fecha menos? E aí teve uma outra questão. Ao começar a pesquisar ali do outro lado da ilha, lá de Governador Celso Ramos, a gente olhando para Floripa, a gente começou a ver lugares que batiam o coração de forma diferente, E né? próximo da nossa cidade, a gente tem aeroporto de Joinville e Navegante. Isso. São aeroportos que são mais difíceis, são mais instáveis com relação Teto. a tempo, né? Teto para pouso. E a cidade por si só. E tem uma questão, os casamentos em Jaraguá, os locais de eventos, são locais mais tradicionais. E aí, pesquisando, a gente encontrou o Vila no Instagram. Nossa. E quando a gente encontrou o Vila Casarão, a gente falou, "Pô, não tem escapatória. Tem que ser lá. Tem que ser lá." E aí, quando a gente pensou, mas quem vai nos ajudar? E a gente fez o stalker do Vila. E a gente descobriu que muitos casamentos do Vila eram feitos com vocês, a maior parte. E nas nossas pesquisas ficou muito claro, assim, não ficou dúvida. Que seria lá. E aí, faltava stalkear vocês. Pra escolher vocês também. E até assim, muitos casais ficam nessa dúvida de onde fazer, se vão fazer no destino. Vocês surpreenderam, porque contrataram inclusive um local através do Instagram. Nunca tinham ido, não conheciam o local, confiaram 100% no feeling de vocês primeiro e também na postagem, na divulgação que o local tinha. Até por isso que a gente sempre fala, é importante ter uma rede social forte. Muito. Muito. Porque tem muita gente que confia naquilo ali. Sim. A comunicação ela tem que ser direta, ela tem que ser objetiva. Se você consegue passar uma imagem boa para o cliente, ele fecha sem conhecer, igual vocês fizeram. Exatamente. Não, e uma coisa que eu achei muito legal, que pra mim como noiva fez muito a diferença, era a ficha técnica nos posts dos casamentos. Então ali a gente conseguiu stalkear todo mundo de doce, de música, de celebrante, de cerimonial, de foto, de vídeo, porque tinha toda a informação Boas ali. referências de pessoas que já Exato. executaram casamentos lá. Exato, e aí o que nós fizemos na época, né, foi mandar mensagem aleatoriamente, assim, bem metida, para umas 4 noivas diferentes que casaram lá e casaram com vocês também, com o apoio de vocês, para ter a avaliação delas. No off, né? Sim, sem claro. a exposição lá do É. perfil, a gente Sim. foi por mensagem. E todas as 4 eu dei muita sorte, porque Foram rápidas até, Foram rápidas. muito rápidas. e com muitos elogios, rasgaram elogios tanto pro local como para vocês, e é isso aí. Não sei quais foram, mas obrigado. E a escolha, e é importante falar, né? Eles fecharam o local sem conhecer, foram conhecer depois de ter assinado o contrato, óbvio, depois de conversar conosco também e terem Sim, esses insumos sim. técnicos que também fazem parte do nosso escopo de trabalho aqui, e só conheceram depois. E vocês escolheram um local ao ar livre, né? Então, assim, abraçaram o tempo que vinha. Eu lembro que a gente ficou numa fila de espera, porque nós não Foi. tínhamos data. Isso é incrível. Essa a melhor parte. Essa foi a parte que o universo É conspirou. a cereja do bolo. A gente ficou numa fila de espera sem stalkear uma data específica, assim. Eles não tinham uma data em mente. Então, a gente ficou numa fila de espera e a data que veio... nós estávamos fazendo um outro casamento num sábado à noite. E aí, a proprietária do Vila, que já esteve aqui conosco, vocês vão assistir os episódios com ela, nos ligou e avisou, olha, liberou a data de março. E a gente ligou e avisou para os dois. E aí, o que aconteceu? Conta Não, aí, fecharam,
fecharam a data, a gente avisou a data pra eles fecharam a data e tá tudo certo. Mas contem o que tinha naquela data de A gente especial. não disse pra vocês na hora? Não. Vocês Não. contaram depois. Não, vocês descobriram também, acho que quando a gente foi fazer a visita lá, que vocês se deram conta da data que era. Foi mais ou menos assim, acho que uns dias depois que vocês falaram. Aí a gente parou e falou, legal, 4 de março. Aí a gente olha um pra cara do outro, 4 de arregala o olho, março. 4 de março. Eu faço aniversário dia 3 de março. E eu faço aniversário dia 5 de março. Perfeito. Temos o nosso final de semana marcado no ano a partir de agora. Todo Então, março vai ter. O aniversário vai do começar. Cadu em 2023 foi na sexta, nos casamos no sábado e o meu aniversário no domingo. Então, para todo sempre, a gente vai ter muito motivo para fim comemorar. de semana dedicado a ele. Aí foi incrível. E aí que a gente avisou vocês falaram, não é possível, né? Porque a gente não. A gente não vocês esperou pediam uma datas data. pra gente, a Sim. gente, não sei. Sábado. Nas nossas né? pesquisas, a gente não preocupava tinha com- visto essa coincidência Isso. de 4 de março Sim. caindo num sábado. A gente E a não gente tinha preocupava visto, era com os pra ser. meses de não chuva, né? Sim. A gente ficava Sim. atento, porque é a Isso. sua pergunta. A gente queria, já que estava em Floripa, eu não queria um salão de festas, nem agir. A gente queria que nos conectasse com a natureza. Não tinha praia, mas tinha um mar na nossa frente. É que, pra mim, o Vila teve o diferencial por isso. Porque eu gostava da ideia de ver o mar, mas eu não gostava da ideia do pé na areia e exatamente. brisa e maresia estragando o cabelo da convidada, sabe? Só o calor. Eu não queria o perrengue, mas eu queria o mar. Nem mesmo chique, né? Não, mesmo que chique, eu não queria o perrengue chique. Mas eu sabia, como catarinense já, que dificilmente chovia no meu aniversário. Eu sabia que mês de março era um mês tranquilo. As águas de março não funcionam muito aqui em Santa Catarina, elas são de outubro. Sim. E outubro é um mês terrível para qualquer coisa ao ar livre. Então a gente imaginava que daria certo. E foi. E deu tudo o que tinha para dar no nosso casamento. Aconteceu. Deu sol de rachar, deu chuva, deu trovoada, deu sol de novo, deu pôr do sol lindo. E isso foi uma coisa que vocês não se preocuparam durante o processo de planejamento, né? Vocês ficaram muito tranquilos com a escolha, porque escolheram um mês que tradicionalmente não chove, Sim. quando chove são chuvas de verão. É. Então, durante o processo de casar, não foi uma coisa que vocês tivessem, pelo menos, trazido pra gente. Olha, a gente tá preocupado, Não. que, enfim, Não era uma dor. não era uma dor, né? Vocês abraçaram, de fato, a data e o período. Eu acho que tem algo que funciona muito bem, porque a gente conversava bastante. Quando a gente parava para refletir sobre alguma escolha, a gente tomava uma decisão, a gente não ficava voltando Remoendo. atrás, Não, remoendo. isso é muito importante. Porque é uma relação de confiança. Acho que essa maturidade, ela facilita muito. Com De certeza. ter a certeza, como a gente falou no começo, né, Linda? De depois, ao fazer as escolhas, ter a consciência, a gente escolheu. Vamos agora ter planos para as consequências, vamos ver como as coisas se amarram e se conciliam. Acho que isso faz toda a diferença. Eu até já comentei com vocês isso, né? E que era uma coisa muito clara pra mim. Pré-casamento, ali na semana anterior do casamento, muitas pessoas vinham pra mim: você tá nervosa? Você tá ansiosa? Você tá preocupada? Nossa, essa semana deve estar sendo difícil, né? E eu tava no paraíso. Eu tava feliz que eu ia casar, não tava nervosa nem preocupada, porque é isso, nós dois não ficamos remoendo coisas que a gente já decidiu. Tá decidido, tá decidido. Eu pesquisei as noivas com quem eu queria falar, eu investiguei o que eu queria investigar, eu olhei no Google, eu olhei no Instagram, Pronto, decidi contratar, então eu tenho que confiar. Isso aí. Não dá pra controlar São Pedro, não dá pra controlar o céu, não dá pra controlar coisas que não estão no nosso alcance. Eu acho que o que eu percebo, até como psicólogo, inclusive, que muitos casais sofrem nesse momento do casamento, Sim. da construção do casamento. Porque eu acho que é o primeiro, talvez, grande conflito onde esse casal vai ter que lidar com... Temos vontades, gostos diferentes, como a gente faz isso unir. Então, acho que é o momento que já coloca à prova qualidade de diálogo, necessidade de controle, Exatamente. o quanto você confia um no outro e o quanto o casal está alinhado para escolher uma equipe da qual, ok, escolhemos então a equipe, vai fazer um trabalho muito bem feito e a gente só tem que curtir. E era o que a gente queria, né? Só curtir o casamento, não E se estressar com ele. E essa é a dinâmica. Em algum momento alguém tem que ceder. Um Sim. lado vai ceder. Ó, eu abro até aqui, mas não cedo para esse lado. E tá tudo certo, é tudo na conversa. O que você teve que ceder? Não me recordo. Não? Eu tive que ceder a quantidade, né? Porque Esse é um tema que a gente ia falar agora. Lista de convidados.
Vamos Como lá. foi essa interação? Porque assim, o ponto de partida é sempre a lista de convidados, porque é com ela com que a gente consegue indicar para vocês locais que caibam a quantidade. E a gente sempre diz que a primeira análise é a lista do nice to have, ou seja, os que tem que ter, né? Os que vocês querem que tenham. E depois a gente chega no must to have, aquilo que cabe ou no orçamento ou no lugar que vocês gostaram, né? Então, esses são os nossos pontos de partida. Como é que foi essa construção de lista, assim? Vocês chegaram a decidir, tipo, 50% dos convidados teus, 50 meu, e nós temos um número teto? Botaram cada um de vocês os seus nomes na lista e depois olharam os nomes que eram comum? Como é que aconteceu essa... Porque tem muitos casais que nos dizem que esse é um período de dor. Assim, a lista... Às vezes, a gente tem casais que ficam 3, 4 semanas no processo de lista. E aí a gente sempre se pergunta, né? Mas o que está doendo para vocês de tomar essa decisão? Ah, é porque não cabe no orçamento? Ah, é porque o número não está páreo, né? Então lá tem muito convidado do noivo, tem pouco da noiva. E aí também tem outras conjunções, né? Não hoje em dia, mas antigamente ainda tinha os componentes dos pais, né? A lista dos pais. Vocês sofreram com essas escolhas? Vocês tiveram esse contato com os pais de vocês tendo listas também? Como é que aconteceu? A gente escolheu não sofrer. Boa. Se nós quiséssemos ter sofrido, daria para ter sofrido. Daria para ter dado discussão, porque o Cadu quis uma lista maior do que a lista que eu queria. O número em proporção dos nossos convidados foi maior do lado do Cadu. Né? Os nossos pais, em alguns momentos, questionaram algumas escolhas e pessoas, né, que queriam convidar. Mas a gente escolheu não sofrer. Né? Eu acho que a gente soube conciliar algumas coisas. Eu morei em múltiplas cidades, tinha família fora. Né? A gente estava mais próxima da região. Eu morei a vida inteira mas na mesma cidade, então o círculo social era diferente. menor. Mas com uma família muito ampla também. Mas aí acho que tinham algumas questões que a gente se alinhou muito bem. Primeiro, né? A primeira lista ela tinha todo mundo mesmo, dos dois lados. Né? Mas aí, nem uma semana depois, a gente parou para falar assim, quem tem convivido com a gente nos últimos 12, 18, 24 meses? Isso já foi um grande filtro. Bom crivo. Isso já foi um grande filtro na primeira lista. Depois a gente fez um pouco dessas conversas assim, pais, amigos, aquelas pessoas não estavam nem tão próximas, nem tão distantes. A Gi trazendo algumas, eu trazendo outras pessoas que a gente foi adicionando ao longo do tempo da lista. Porque ao longo de um ano de preparação de casamento, algumas pessoas foram se tornando mais próximas também, né? Isso. E aí a gente incluiu depois. A gente tinha esse primeiro recorte de quem tem que estar no casamento, recebeu o convite talvez o quê? Os padrinhos receberam 8, 9 meses antes, o Save the Date 6, para esse maior público, né? Mas visando um casamento que demandaria deslocamento, né? Então, nós quisemos avisar as pessoas com muita antecedência para elas poderem se preparar. Eu acho que é uma forma de cuidar, né? Se eu vou casar num local distante e eu quero que essas pessoas estejam aqui, como eu demonstro que eu quero? Avisando elas com antecedência. Exatamente. Faltavam 6 meses, 7, e tinha gente recebendo Save the Date. Eu falava, por quê? Florianópolis. Voo, hotel. Mas teve gente recebendo faltando 3. Então, vocês tiveram mas a 3 meses ainda. A gente recebeu convite de casamento faltando um mês pro casamento. Exatamente. Vocês tiveram a lista B e a C, então, que vocês foram adicionando essas pessoas ao longo do projeto. E a gente colocou um outro filtro também. Mais pra frente, quando tava começando a doer, tirar algumas pessoas, a gente olhou assim com muito cuidado. Quem está nessa lista e que a gente imagina que depois de casar não vai conviver conosco? Nós não vamos. Uma pergunta importante. Nós vamos convidar essas pessoas para jantar em nossa casa? A gente vai jantar na casa dessas pessoas? Porque para nós, e aí eu acho que precisa estar muito claro para o casal qual é o sentido para ele de reunir estas pessoas. Para nós não tinha conveniência social. Não tinha um fator político, não tinha um fator de decisão dos nossos pais. O nosso único fator era reunir as pessoas que mais importavam para nós. Então, acho que quando a gente tira essas coisas da frente, fica mais fácil o real sentido de enxugar a lista. E sim, tinha uma lista maior que também a gente sabia que ia ter uma quebra de 20%, 30% pela distância. Sim, exato. A gente sabia que assim, era impressionante a quantidade de amigos que estavam para ter filhos próximo à nossa data.
Sim. Assim como a quantidade de pais que iam com os filhos e foram sozinhos e deixaram os filhos com familiares Mas e a tudo gente mais. teve praticamente uma creche E no teve nosso uma casamento, creche né? no casamento também. Então, isso foi interessante da dinâmica também. Esse é um outro ponto que os casais também sempre questionam. Quem tem filho, a gente convida também a criança, não convida, chama só os pais, porque a gente sabe que tem questão logística também. Tem muitos casais que não tem com quem deixar o filho. Sim. E a gente precisa pensar também nesse ponto. Até nessa questão de montar a lista, será que esse convidado vem com o filho? Será que ele tem com quem deixar a criança? Será que ele viajaria com a criança para um outro estado, para um outro país? Se não me falha a memória, até o seu irmão teve que viajar de fora do país para vir para o Brasil. Sim. É uma logística, além de Com investimento, criança. além de tudo isso. Então a gente precisou montar uma recreação para acolher todo mundo. Exatamente. E dependendo da idade também entra no número de convidados. Também entra na lista, porque é uma pessoa que precisa ser cuidada, é uma criança que precisa ser cuidada. E as crianças curtiram tanto que foi o Sim. que a gente mais pagou hora extra Foi para fornecedor sensacional. do nosso casamento, foi a recreação infantil, né? Eles Eles foram ficaram muito acordados bons. a longo prazo, né? As Aham. Era crianças 11h30, tinha aproveitaram. criança dançando e querendo. Por que que a recreação acabou 11h30 da noite? É. Exatamente. Mas a escolha das crianças foi principalmente por isso, assim, nós queremos que esse casal venha, né? Então, vamos convidar os E filhos vocês também. deixaram mais pra eles escolherem se trazer ou não, né? Ao Sim. contrário de alguns casais que escolhem fazer um casamento child free, né? Sem crianças. E aí já deixam claro isso no convite. No Mas No a caso de gente fez vocês, vocês isso. deixaram a escolha pros convidados. A gente teve os dois, né? Aqueles que a gente sabia que, dado o deslocamento, dado a distância, seria mais difícil, ou que tinham crianças com menos de 3 anos, principalmente, né? A gente teve uma atenção diferente. Mas nós fizemos questão de convidar os filhos dos nossos amigos mais próximos, da Isso, nossa família, sabe? A gente fez questão. Alguns convidados que tinham uma relação mais de trabalho, mais profissional, Sim. Aí a gente fez Aí a um gente combinado ponderou. diferente. Perfeito. É porque dificilmente, como você disse, dificilmente depois do casamento tu vai ter convivência com aquela criança. Agora, um primo, um Exatamente. sobrinho, é Exato. diferente. A gente espera chegar a uma idade bem avançada, né? Os 80, Amém. 90, a gente Amém. espera A chegar minha genética é a longa. genética da noiva a tendência é que vá. Sim, sim. E essas crianças, sim, a gente vai ter convivência. A gente espera que lá no futuro elas cuidem da gente. eu vou no casamento dela. Exatamente. Isso aí. Exatamente. E contem pra gente quais eram as prioridades de vocês no casamento, né? Isso o Cadu já comentou aqui, que vocês tiveram ali que priorizar. Quais eram as prioridades de vocês? Desde a cerimônia, a recepção, o que vocês elencavam? A festa. Então era um ótimo bar e uma boa música para animar todo mundo, o máximo possível. Essa era a principal escolha, que até levou a gente a ajustar toda a dinâmica do casamento uma semana antes. Levou a gente a ter um orçamento maior do que nós imaginávamos Exatamente. no começo, porque era a nossa prioridade, a gente queria música boa, que combinasse com a gente, por isso teve show sertanejo, né, no casamento. Sim. E foi o único fornecedor que veio de fora, inclusive, né? Foi. Tinha conexão com a história do Cadu, de festa lá em São Paulo, o sertanejo, mas pra gente era ter uma festa muito bacana, assim. E aí a gente entendeu, por exemplo, a nossa decoração. A gente pegou uma fornecedora incrível, mas a gente não fez o pacote de decoração mais luxuoso. Até porque nem combina com a gente, Não. né? Uma coisa muito extravagante, muito... Foi uma ambientação. Uma ambientação. Exato, porque o Pra lugar deixar é com o lindo DNA de já, né? vocês. O lugar já é lindo. Mas... E esse era o outro ponto. O lugar já foi uma escolha assim que já propiciava o ambiente que a gente Uma queria experiência para essa festa, essa incrível. experiência, né? Então, esses dois elementos, né, o lugar com o que seria a festa, eles foram o principal fator de escolha nosso. E o que não seria o seu casamento se não tivesse um bom cuidado com a comida, né? Esse Com a aí gastronomia. foi uma coisa que foi evoluindo ao longo Do ano de da organização nossa experiência, mesmo, a até gente de foi. mergulhar ali naquela semana Sim. de provas, de Degustações. diferentes buffets, melhor degustar os semana. doces, degustar as bebidas. Aí a gente descobriu que veio em segundo lugar, depois da festa, mas que a comida ia ter um lugar super relevante, sem dúvida nenhuma. É. Até pelo meu lado gastronômico, o lado na cozinha com o Cadu. Isso aí, o noivo ele tem uma vivência, hoje ele tem um Instagram dedicado a isso. Então a gente fez uma mudança, inclusive, né? Sim. Não no cardápio, mas na dinâmica da alimentação, para que ela pudesse acompanhar a festa, que era a prioridade de vocês, né? Então, Sim. a comida foi pano de fundo e ela teve lá durante todo o trajeto.
em que a pista estava lotada e a comida estava em paralelo ali para que eles pudessem ter esse acesso. Então, vocês tiveram músicos na cerimônia, vocês tiveram DJ, vocês tiveram um sertanejo nacional e vocês tiveram um DJ O DJ de novamente novo. para fechar. Então, todo o ambiente ali musical. E nesse contexto todo, o Cadu no começo queria um buffet, não foi? Então, eu queria mais, né? Exato. Eu queria algo mais tradicional por conta da minha por conta família. da família, que é mais tradicional. Exato. A gente chegou a contratar a opção de buffet, chegou a pensar num layout de festa na opção de buffet e na reunião de produção a gente percebeu que funcionaria melhor se a gente tivesse um serviço híbrido, né? Que misturasse, atendesse quem precisa sentar, mas quem não precisa a gente manteve. Porque mesmo querendo buffet, nós queríamos muito que as pessoas, assim que elas pisassem no salão de festas, ali no espaço de festa do Vila, que elas estivessem em festa. E se fosse buffet com mesa, lugarzinho sentado para todo mundo, essa festa não ia rolar assim o tempo inteiro, o volume não a ia, dinâmica ia ser a dinâmica não ia ser a diferente. mesma. Aqui entra uma coisa muito importante. O que era ser uma celebração festa? A gente queria que o momento em que a gente estivesse fora, tirando fotos, ou em algum lugar, ninguém estivesse sentado esperando os noivos. A gente já esteve com eles na celebração. Então, a partir do momento que começou. E a gente sabe que a tendência fica parado, sentado, todo mundo tira foto, passa de mesa em mesa. Tem vários rituais que a gente falou, cara, a gente não quer. A gente quer que a partir do momento que as pessoas... Eu lembro da minha preocupação, era os convidados estão se divertindo. Acho que essa foi a principal dor minha ao longo de todo o processo, né? Com a chuva. Com a chuva, entre outros, depois a gente pode citar. Então, quando a gente vai para a reunião de produção e olha o espaço, eu quero que a comida passe ao longo de todo o tempo, porque aí as pessoas vão curtir. Elas não vão ter a sensação de parar. E depois também estava ligado ao que a gente falou, né? A gente vai sair em alguns momentos, e a gente teve vários diferentes momentos, experiências de casamentos na vida, né? Que a gente foi percebendo também o que a gente gostava ou não. O bom era o quê? Quando ninguém reclamava que a gente podia ficar em pé, conversando, trocando uma ideia. Não tinha ninguém pedindo para sentar na nossa festa. A gente já foi em festa de casamento que a equipe de cerimonial ficava dando puxão de orelha nos convidados. Ai, eu achava aquilo tão horrível. Porque eu pensava, gente, eu quero que os meus convidados se sintam à vontade. Exatamente. Né? Tô convidando eles para celebrar, eu não quero que eles tenham Não que é seguir sua uma vez de regra. servir, é o outro, fica sentado. Não, né? Quero que as pessoas tenham essa fluidez. E se era festa, a comida tinha que estar à disposição. Esse era o sentido. Exato. E a gente é muito visual. A reunião de produção foi essencial para a gente ali tomar a decisão, olhar o ambiente. E aí também vem a confiança. Aí eu fui com a gastronomia, Aí tomar a decisão do menu. eu sofri um pouquinho, lembra? Sim. Deu uns 10 minutos Foi meu só uns sofrimento. 10 minutos assim. de sofrimento. Exato, passou. E a Gi ficou com a Jean olhando a decoração. É porque toda mudança tem aquele primeiro impacto, né? Sim. A gente já chega com a reunião de produção, geralmente a gente faz ali 15 dias antes do 15 a casamento, 10, já dá aquele impacto. Nossa, já vinha 1 ano programando tudo e chega 15 dias antes eu Vou tenho uma mudar. alteração. E querendo ou não, é uma alteração de impacto, que é uma alteração da gastronomia. Eu precisei fazer todo o menu impresso Sim, de novo. Tava tudo sim. pronto. Tava tudo pronto. Mudamos. Acho que foi essencial. Até porque que a gente deixa para fazer um pouco mais próximo? Porque já fechou a lista de convidados. Óbvio, Sim. sempre tem uma quebra de 5, 10, enfim. Mas a gente já tem o real. Se a gente O tem, número real. Se a gente tem ali 180 pessoas num local que comporta, tá tudo certo, mas não é o perfil de vocês. Vocês queriam festa o tempo inteiro. Música, banda, DJ tocando e a galera em pé. E o público de vocês era assim. Sim. Sim, Inclusive- era um público festeiro, né? Sim, É. inclusive até os mais velhos eram assim, eles não paravam um segundo. Então, na minha opinião, o que a gente mais acertou foi esse ponto, Foi. essa alteração. E acho que aí vieram um outro olhar da contratação que foi importante, que foi como a gente conversou com o Rômulo sobre vídeo e que a gente queria uma cobertura da festa, a gente queria marcar bem e ter o momento da celebração Tudo. bem gravado, detalhado. Eu queria os e votos até o último minuto da completos, festa, isso. Né? Não queria recorte, não queria pedacinho. Eu quero poder daqui a 10 anos sentar e ver exatamente tudo que o Cadu me prometeu. E eu que a Giza me prometeu. Exatamente. E tem toda a diversão, tem a chegada, tem os votos, tem toda a diversão da festa e depois tem os depoimentos. Então tudo que a gente pediu, ele acompanhou. E a foto também, a gente consegue nitidamente perceber que tudo que a gente queria na festa está registrado. Do começo ao final.
da surpresa que você me fez aos depoimentos que a gente recebe dos convidados ao final. São Então, outras surpresas foi que vocês muito recebem, único, né? foi muito único. E foram muitas conversas com eles, né, Linda? O meu parabéns. O vídeo do casamento encerra Com o seu Parabéns. aniversário. O meu aniversário, na virada da verdade, meia-noite. virada do aniversário do dia 4 pro dia 5, verdade. A gente costuma dizer que por mais que a gente planeje tudo, organize tudo, coloque cada pecinha do tabuleiro ali no local, no dia a gente torce que sejam sempre surpresas boas, né? Mas a gente sempre tem uma surpresa. Sim, e tem. Inclusive a dinâmica de fazer o parabéns da noiva, que era na virada do dia, na virada da noite, até isso a gente precisou mexer. A gente geralmente coloca para servir o bolo de uma vez só e serve. Isso. Não, a gente separou em 2 momentos. Serviu o primeiro momento para ela não saber nem se dar Eu conta. nem me liguei que não tinha sido o bolo todo que tinha passado na hora do Não café. consegue. Agora, se a gente fizesse, por exemplo, segurasse o bolo só para meia-noite, aí você ia perceber. Desconfiar. Mas não, vamos servir o bolo? Por que não colocaram o bolo até agora? Aí você já ia, opa, peraí, meia-noite já é meu aniversário, então já ia te dar esse gatilho. Eu tava tão imersa na energia do casamento que quando deu meia-noite eu não me liguei, que eu já tinha feito aniversário. Só me liguei com parabéns. Eu me liguei. Até isso a gente precisou mexer. E o processo de escolha dos fornecedores foi tranquilo para vocês? Tu já falou um pouquinho da degustação, né? Da importância da degustação, que nem todos os casais, aliás, que nós assessoramos conseguem fazer, né? Porque muitos moram fora do Brasil e chegam aqui na semana de casar. Alguns casais a gente só conhece na semana de casar, inclusive. Então, vamos ter 2 agora em novembro, que a gente não conhece casal ainda. Eles moram fora do Brasil, vão chegar. o noivo. Vão chegar agora e a gente vai, né, passar com eles essa semana o que a gente passou com vocês no período de degustação, que foi de conhecer os fornecedores pessoalmente e de degustar o cardápio, de poder fazer essas alterações ou personalizar. Então, contem um pouquinho, assim, como é que foi esse processo de degustação e as prioridades que vocês tinham. Eu acho que o mais importante foi a gente combinar onde cada um iria mergulhar um pouco mais e a gente não ia ter o preciosismo de quero você grudado comigo ou contigo, mas para depois falar que está dando opinião no que não deve, né? Porque a gente ouvia isso dos amigos, né? Nossa, de você vai casais que ver, sofreram é uma com dor de isso. cabeça, mesmo está preparado. Não, a gente combinou muito bem, olha, eu vou entrar muito na comida, na bebida, nos doces, no que eu entendo mais. Na decoração, você vai me mostrar, eu vou falar um pouco. Não adianta você pedir para eu escolher, né? E a gente foi combinando muito bem esses espaços. Então, essa etapa inicial foi extremamente importante. E aí, a nossa rotina, principalmente a minha, em 22, ela estava super corrida. Então, programar 2 momentos de mergulhar, fazer todas as degustações e tomar as decisões, isso foi final de março, começo de abril, né? Acho um mês e meio depois do noivado. Passamos uma semana aqui, degustamos tudo, né? Isso foi essencial, porque ali a gente resolveu 80% do que era o dia da festa. Né? Sim. Ali isso mudou muito, porque aí depois, ao longo do tempo, a gente foi tomando as outras decisões e o papel de cada um, que a gente combinou de como se ajudar, compartilhar. Uma coisa que eu falava para as minhas amigas que já tinham casado, para quem estava para casar, que eu amava do trabalho de vocês, era o fato de assim, Dai, tá na hora de ver DJ, né? Tá na hora. E aí você mandava lá 5, a gente olhava os que a gente gostava, você marcava com 2, a gente fazia reunião com os 2, e escolhia qual era, você fechava o contrato e pronto. Acabou. Resolvido. Era maravilhoso. E eu acho que a gente tinha o nosso tempo ali no nosso dia a dia. Sim. De parar, aí abri um vinho, tava conversando, a gente vai ter que olhar esses 2. O que você achou? O que você pensou? Tomada que de que tem que decisão. ter? Sim. A gente se alinhava. Entrava na reunião, a gente já tinha muito claro o que a gente queria. Lembrando do que a gente combinou. O que queria perguntar, isso. né? O que era importante. E a semana de degustação em si, acho que foi muito importante também para a gente criar conexão com os fornecedores. E os papos online também. Noivos, aproveitem semana de degustação. É essencial. A nossa degustação de bar foi incrível. A gente sempre diz que vocês no dia do casamento podem consumir, vão comer, né? Até porque a gente não deixa vocês ficarem sem comer, sem beber. Sim. Mas não tem o Verdade. mesmo gosto do que na degustação. Não. Concordam Não, com não isso? tem, Não não tem tem. o mesmo Não tem. gosto. Nossa, a nossa degustação de gastronomia, a gente sentou, prestava atenção em cada detalhe, o sabor, os docinhos, né? Teve uma degustação que a gente foi no Comi local. muito doce. O Cadu comeu muito. Eu não aguentava mais comer doce.
E outra degustação, nós pedimos a caixinha. Sim. Então, a gente passou ali 3 dias, cada dia comendo um docinho diferente. Então, acho que é muito gostoso, assim, fazer isso. E por isso da importância de fazer com calma. Eu fico imaginando quem escolhe casar, assim, em 3, 4 meses, deve ser uma loucura. E faz E parte foi do importante. processo também. Total. Porque aí começa a nossa curtição do casamento. Então, o dia que a gente degustou os drinks, e eu lembro ali, conversando com os Pablos, né? Os dois a gente criou uma boa conexão, mas o Pablo da Drinkit foi muito rápido, fácil a conexão. Eu falei 2 coisas que eu gostava, eu vi um item que ele tinha, um whisky que ele tinha, ele fez um drink maravilhoso. Cara, eu quero isso na festa. Aí eu falei de uma caipirinha, ele falou, cara, vou te mostrar a minha caipirinha. Ele foi lá, cara, é uma caipirinha diferente, era de pitanga. Era maravilhosa. Nossa Com senhora, cachaça do box. sensacional. Qual que é o Do box box famoso 32. 32. E aí, pô, na hora ele já ganhou ali e fez com equilíbrio. A Giza comentou, O drink que eu amava lá de Jaraguá também. Ele deu um jeito, deu a fez, cara virou dele. receita, ficou incrível, Aham. ficou incrível. Foi o drink mais consumido na festa. Foi o meu. Exatamente. E Foi o drink depois, da noiva. O drink da noiva. e depois ficou fácil interagir. Ficou fácil entender qual era a dinâmica. E a mesma coisa com a Ana, a mesma coisa com os garçons que foram nos conhecendo no dia, o Cleverson, né? Veio a dinâmica, passou de quem interagiu com a gente, quem contratou para a equipe que estava do nosso lado. Isso foi muito bom. As relações surgiram ali, né? Pra nós, assim, eu acho que eu deixaria como dica pros casais, sejam casais legais. Sejam casais legais, porque, cara, é pra ser um dos dias mais bacanas, mais gostosos da história da vida do casal, né? E eu acho que construir uma boa relação com os fornecedores, de parceria, de empatia. Tá todo mundo trabalhando ali para fazer o melhor, né? E isso é muito importante. Eu acho que construir essa relação bacana com os nossos fornecedores ajudou tanto que... Estamos aqui, Estamos né? aqui. E na degustação e nas interações você consegue perceber quem vai Sim. realmente estar ali presente, quem conectou com você realmente Quem e tem um quem estilo está que executando combina com a o que gente, quer. não, né? É muito nítido, pelo menos é que a gente trabalha com gente facilita. Sim. Mas aí também é muito importante lembrar. Esquece esse negócio de todo mundo tem que fazer o que você quer. Isso não existe. É importante você compreender como o outro lado trabalha, como faz, porque não adianta você pedir tudo que você quer, porque pode não existir. Aí você tem que abrir mão e ir conciliando para entender. Isso é muito importante quando você fala de um fornecedor. Com certeza, até porque a gente falou sobre isso num dos podcasts aqui, acho que até foi com o Pablo, sobre o que nem tudo que você faz no seu dia a dia e gostaria de levar para o seu casamento funciona, né? Porque o ambiente do evento nem sempre ele vai propiciar de você ter um prato específico, um drink específico. Tipo, eu amo risoto. Mas não ia funcionar o risoto no casamento, porque passa a temperatura. Principalmente na muita proposta do quantidade. buffet, que era a nossa proposta Perde o principal. ponto. Passa do Não ponto. ia funcionar. Então, nessa hora- Mas o arroz de polvo, que foi a adaptação, Foi maravilhoso. é falado e comentado pelos nossos amigos da nossa família até hoje. Até hoje. Que tava maravilhoso. Acho que essa a gente conversando ontem, nós saímos para jantar e vocês comentaram isso, né? Sobre abrir mão do controle. Claro, Isso. trazer o que vocês gostam, né? Trazer o que é prioridade. E aí cabe ao papel do fornecedor de fazer essas releituras, de indicar o que vai funcionar, o que dá para adaptar, o que a gente consegue encaixar, sem perder a essência do que vocês gostariam de ter. Exatamente. Né? O que a gente percebeu com o próprio fotógrafo e vídeo. As interações anteriores que a gente teve com os dois. O vídeo muito mais na semana, né? Para ele fazer os depoimentos, mas ele chegou no dia, ele já estava completamente conectado com a gente. Ele sabia a forma de interagir e conectar. E as fotos a gente fez um pré-wedding, nossa. Eu percebi que o pré-wedding ele serve quase mais para conexão do fotógrafo conhecer a gente. Exatamente. Como a gente gosta de ser fotografado, criar uma intimidade, do que necessariamente só para ter foto, né? Sim, a gente sempre diz isso, principalmente para os noivos, porque noivos nunca querem, os homens nunca querem fazer Mas pré. depois que começa... Depois que começa, e depois que vem o resultado também, né? Tem todo o contexto. Né? Mas a gente sempre diz isso, assim, esse é um processo que serve muito para vocês se conectarem com o profissional e vai adiantar um período importante do casamento. Adiantar no sentido de que ele já aprendeu os olhares de vocês, já aprendeu a dinâmica de direção de imagem com vocês. Então, se você não faz um pré-wedding,
isso no dia fica muito mais difícil de acontecer, demora mais tempo, e aí o resultado vai acontecer do meio da festa para frente. Então, às vezes, até as fotos não são entregues com muita qualidade, porque demora um tempo para o casal entender como é que funciona uma dinâmica de ser dirigido, coisa que vocês já fazem no pré-wedding. Sim. Né? Então, esse depoimento de vocês ao vivo aqui, e essa essência de falar, olha, serviu muito mais para isso. A gente falou, inclusive, com o Vanzin, que veio aqui conosco, mas que nem todo casal, né, quando ouve o profissional falar, consegue absorver. Então, talvez a dinâmica de ouvir um casal dando esse depoimento sirva também, né? Sem contar que as fotos de vocês, além de vocês usarem, ficaram lindas, vocês usaram no dia do casamento, usaram no processo do casamento, né? Mas serviu também porque vocês viajaram, né? Com os profissionais, então teve toda uma... Ensinaram os profissionais algumas coisas. Gostar de vinho. Gostar de vinho. Viciar no risoto. E é que a gente gosta mesmo de fazer amizade, né? Gosta. A gente vai sair daqui hoje e vai almoçar com os nossos fotógrafos. Olha, Que legal. Eu costumo dizer também que, assim, até para o casal se preparar para o dia. Tem muito casal que reclama, tem muita foto, tem muito protocolo, tem muito isso. Porque não fez um ensaio pré. Isso. Não fez 10, 15, 20 fotos. Não se preparou para isso. E no dia do casamento, por mais que ele não queira, sempre tem algum convidado que quer fazer um registro, que quer tirar uma É foto. importante, é Sim, gostoso depois. Sim. Só que ele não está preparado. Isso Essa é a foi importância. algo importantíssimo. Como a gente criou essa conexão, eu puxei o fotógrafo e falei, ó, segue a gente. A gente vai fazer uma volta rápida nas E mesas. tira a foto E faz o todo trend, você mundo. vai faz o trend do fazendo momento. Eu as paro, você fotos. tira. Você para, você tira. Eu parava, fazia uma selfie, algum convidado fazia, ele já tirava, já registrava, porque a gente criou essa afinidade, Sim. essa dinâmica. E depois, na hora do meio da festa, ele percebeu um pouco alguns registros que não tinham rolado, ele ajudou. A gente encontrou muita foto no meio da festa, dos momentos que a gente não conseguiu documentar antes. Ficou bem legal, bem legal, bem legal. Vamos falar um pouquinho de orçamento. Vocês ficaram surpresos, tanto com o mercado, como ele se, né, como é que ele se condiciona, porque a gente sabe que até São Paulo é diferente de Santa Catarina, Sim. a forma de negociar. A Giza já deu aqui um spoiler de que ficou mais caro do que vocês imaginavam, justamente porque a gente mudou o processo, né? Mas contem um pouco para os casais que estão ouvindo vocês, assim, como é que foi a experiência dos orçamentos que vocês receberam, se era muito diferente do que vocês imaginavam, se vocês foram preparados para isso depois da nossa primeira conversa, como é que foi essa dinâmica para vocês? Eu fiquei mais preocupada e o Cadu ficou mais tranquilo. Então, desde que ele ficou mais tranquilo, ele conta. De cara, eu acho que eu parti já sabendo que a gente ia gastar uns 20% a 30% a mais. Isso já estava na minha cabeça. É tipo reforma? Aham. É tipo reforma de casa, que a gente Isso. começa com um orçamento X e sempre sai um pouquinho para cima. Eu acho que é a mesma coisa, né? Mas a gente foi fazendo as escolhas de forma bem consciente. E, efetivamente, aquilo que a gente queria dar destaque na festa, que foi ficando puxou e o puxando o orçamento. orçamento para um outro nível, para um outro patamar. Acho que somou também a nossa escolha de trazer um pouco mais de convidado. Isso também teve um impacto diferente. Ao mesmo tempo que fazer algumas escolhas geraram economia. Escolher um lugar que já proporcionava toda uma infraestrutura, isso também ajudou bastante. E se a gente lembra, né, meu olhar mais administrador, né, de 21 para 22 tem um impacto grande de Sim. inflação, muda muito o orçamento de um ano para o outro. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, uma série de custos adicionais. Então, tudo isso somou. Mas também sobrou ali um espaço para a gente fazer algumas brincadeiras e trazer algumas coisas adicionais que a gente entendia que era importante. O bar de whisky. O bar de whisky, que foi O adicional. sensacional. A recreação, que a gente começou com algo simples e ficou algo super legal. E colocou horas adicionais também. O que mais? Acho que foi mais isso. A banda foi um baita investimento. porque Peso. a banda teve um investimento maior porque teve deslocamento Sim. da banda de São Deslocamento, Paulo viagem, para Santa hotel, Catarina, hotel, enfim. E que foi o ponto Foi ponto alto. alto da festa. Isso. né? Mas aí vieram aquelas escolhas lá do começo. A gente queria casar. Então a gente quer marcar. Então o que a gente deixa de fazer no meio do caminho para fazer isso? A gente ponderou uma lua de mel faseada. Então a gente fez uma primeira semana pós-casamento e uma depois de 6 meses de casados. Então a gente dividiu a viagem para a gente equilibrar um pouco mais. A gente olhou um pouco para, no nosso dia a dia, o que a gente vai deixando de fazer, porque são várias coisas que a gente vai
gastando Sim. com Sim, o casamento. economiza E aí, aqui, economiza lá, diminui uma saída, um jantar fora. E tudo é prioridade, né? Exatamente. Escolher priorizar algo. Exatamente. E não tinha pai e mãe ajudando. Nossos Não. pais eram nossos convidados. A Então, gente já tinha idade também, suficiente para pagar isso, o próprio casamento. Isso. Entra uma maturidade também de idade Sim. e de vida que a gente para planejar. Fala, não, legal, faz sentido todo esse investimento. Ao mesmo tempo, a gente sabia que algumas coisas a gente não queria gastar. A gente é amante de vinho, não colocamos vinho no casamento. Sim. Mas a gente escolheu um espumante, a gente conversou muito com a fornecedora e falou, pode ser este em vez daquele? E aí fez uma troca que no final deu um super resultado também. Né? Já dizia o ditado, né? O conversado não sai caro, né? Exato. E alguns preciosismos, né? Que foi importante. A gente não ficou preocupado com o guardanapo XYZ. O talher daquele jeito. Não. Isso também fez diferença. Sim. A gente queria algumas questões de decoração que foram relevantes, mas não ficou com alguns detalhes Que aí levariam o orçamento lá pra cima. Exatamente. Também. Então, É escolha, é né? a escolha. Mas também a leveza. Não levar para o estresse. A partir do momento que a gente decidiu, vamos cuidar, vamos nos planejar, vamos nos organizar, mas não vamos ficar sofrendo agora que a gente não escolheu aquilo, ou deixou de comprar aquela outra coisa, ou... Né? Postergou algo. Exatamente. Até porque se quiser criar um estresse, tem Tem várias Dá pra oportunidades. várias fazer, dá pra oportunidades. brigar por Várias docinho, se oportunidades. quiser. por tudo. Porque tem mais brigadeiro e menos Por beijinho. tudo. Dá pra brigar por um monte de coisa. Se Se o quiser. Si fosse vivo, né? Se eu fizesse em São Paulo, se eu fizesse em Jaraguá, se eu não fizesse, Isso. não adianta. Se É fizesse em aceita. Balneário, tinha Exato. sido uma outra Voltar. possibilidade, Sim, lembra? Sim. Qualquer mudança pode impactar para cima ou para baixo no orçamento. É ter o pé no chão, a consciência. Isso não. mesmo. E conversar, que é o principal. Isso mesmo. Acho que o principal entre o casal é a conversa. É. Ó, não, eu não abro mão disso aqui. Ok, e eu não abro mão disso aqui. Vamos chegar no meio termo? Vamos, abre um pouquinho só a mão daqui e eu abro um pouquinho só a mão daqui e a gente vai chegar junto. Porque tem muito casal que não conversa. E aí Exatamente. sim tem um atrito. Não abro mão disso. E ponto final. Mas não pode ser assim. Sabe uma coisa que nós não falamos, a gente focou tanto na festa, mas eu acho que o fornecedor mais difícil para nós decidirmos foi a cerimônia. Foi. Né? Celebrante. O celebrante. Celebrante. Porque foi... Primeiro que a festa era algo que a gente queria muito, mas para mim a festa só existe porque aconteceu uma A celebração celebração. antes. Né? Nós estamos festejando algo que nós decidimos honrar ali, um compromisso, né? Então, escolher o celebrante foi bem difícil. Foi o mais trabalhoso, se eu não me Foi engano. mais trabalhoso, porque nós queríamos ter muita certeza que aquele celebrante falaria a nossa língua, falaria a língua da nossa família, tocaria e emocionaria as pessoas, teria um contexto espiritual, que para nós era importante também. Então, acho que foi o fornecedor que nós dedicamos mais tempo de pesquisar, de olhar o Instagram, de ver os vídeos, de fazer as reuniões com calma, mas valeu tanto a pena. Valeu demais. Né? Acho que valeu muito a pena. Muito. Também virou uma outra grande amizade, Amigos. conexão, sim. Aproveita, não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, ou se vocês têm opiniões diferentes, mas qual foi o ápice da cerimônia para vocês e qual foi o ápice da festa? Não sei se é a mesma opinião ou se vocês têm opiniões diferentes Da cerimônia? da cerimônia. Os votos. Ver ela saindo da coreto. casa, eu até Do emociono. coreto? A hora que ela sai de vestido e eu olho, tem até no vídeo, vejo, eu respiro. Maravilhosa. Pra mim foram os votos. Os votos foi o ponto alto. E da E festa? da festa? Nossa festa foi uma loucura. Acho que nós dois dançando. A primeira música da festa, pra mim, marca Abertura de muito. A pista. abertura de pista. Não a abertura da pista, com a Com cantora, o com a sertanejo, Luciana, que é a nossa música. Isso. A hora que cantou, cuido de você, você cuida de mim. Amor não vai faltar, Bruno e Marrone. Marrone. Nossa Senhora. Foi muito bom, foi muito bom. Mas a festa inteira foi inteira. incrível. Mas eu escolheria esse momento. Foi muito divertido também. Eu adorei o momento do Oktober. Foi que nós muito bom. fizemos. Foi muito bom o momento porque da a gente Oktober. queria apresentar um pouco dessa cultura catarinense para os amigos de fora. Verdade.
E percebeu, depois no vídeo, é muito engraçado, né? Porque a minha lembrança do dia do casamento era de que aquele momento do Oktober ficou no palco e dançando ali perto do palco comigo, mas os meus amigos daqui. Era E todo no vídeo mundo. eu vi que Tava era todo mundo. Sim, todo mundo. Até o fornecedor dançou aquele Sim. momento. Aham, fez trenzinho, dançou a Tobata Rebaixada, que a gente não fazia ideia que tocaria. Eu não tinha pedido a música. Eu não sei se vocês lembram, mas uma madrinha minha participou do clipe da Não. música. Ela tava no E telão. no telão, tava Ela tocando, aparecia. ela aparecia. A gente chorou de rir naquela hora. Então, assim, foi muito bom, foi muito bom. É muito E bom. olha a coincidência, a gente está gravando esse podcast em outubro. Enquanto Verdade, acontece Enquanto Oktober. Oktober. Oktober está acontecendo. acontecendo. Bom, casal, a gente está se aproximando aqui dos Meu minutos Deus. finais. O papo foi super gostoso. Queria que vocês deixassem um feedback aí sobre o processo de casar. Para os casais que têm dúvida, né? Antes de encerrar. Então, se vocês puderem deixar um registro aqui, se vocês se arrependem ou não de ter feito a festa, e se vocês trocariam por uma viagem, enfim, contem para quem está nos Se assistindo. mudariam alguma coisa Mudariam no processo. alguma coisa? Bom, eu acho que pelo brilho nos olhos do meu marido, que acabou de chorar aqui, dá pra perceber que a gente não mudaria. Não. Você quer deixar alguma mensagem? Sim. É muito importante o casal se conhecer. Isso fez toda a diferença para a gente saber exatamente o que a gente queria. Então, a gente queria realmente celebrar o nosso momento, ter as pessoas que a gente ama ao nosso redor. E a gente encontrou todos os fornecedores e parceiros, começando por vocês, que criaram com a gente, né? Todos souberam ouvir, a gente soube conversar, porque a gente já tinha muito diálogo, tinha muita certeza. Então, façam este momento. Ele é único. E tanto que a gente já saiu de lá no dia seguinte, acordando, falando que daqui a 9 anos a gente vai estar lá, fazendo 9 anos, não 10, 9. Por quê? Meu aniversário de 50, dela de 49 anos de casados, e a gente espera contratar boa parte dessa galera de novo. Então isso é Estejam muito trabalhando único. com isso até lá, hein? Queiramos Isso que é sim. muito Que assim único, seja. porque marca. A gente conseguiu curtir o processo, que é o outro ponto. O casamento não é o dia. Exato. Cada etapa de degustação, cada curtição, cada registro de foto e vídeo que a gente tem dessas etapas nos levam à memória de como foi gostoso construir. Então, tornem o momento gostoso. Não tornem a construção um sofrimento. Escolheram? Escolham viver juntos, com muita dedicação, mas sabendo os momentos, o papel de cada um, até onde cada um quer ir também, né? Acho que a forma como o casal escolhe construir o casamento, o evento, o dia, evento, isso. O planejar planejar, Isso. mostra também como ele pode lidar com outras coisas que virão. Virão que pela com vida. toda certeza Exatamente. virão. Conflitos, Exatamente. desafios. Então, acho que escolher esse momento com tranquilidade. E uma coisa que nós não falamos, que eu deixo como dica prática mesmo, que foi o que nós fizemos e eu não me arrependo, foi contratar a equipe de cerimonial primeiro. Porque nos ajudou a organizar o casamento inteiro, do começo ao fim. A gente não fez nenhuma contratação de nenhum fornecedor na dúvida, ou não sabendo que detalhe do contrato tinha que olhar, não tinha que olhar, qual era o fator importante, dado pandemia, né? Ainda tinha questões de cancelamento, que era importante estar lá no contrato, caso acontecesse algo assim de novo. Então, acho que contratar a equipe organizadora, né, planejadora do evento primeiro, antes de qualquer outro, e curtir. Curtir. Tentar abrir um pouquinho mão do controle, depois que você contratou todo mundo, fechou o contrato, curtam. A vida é muito É pra ser pesada. gostoso, não é pra ser um negócio complicado, né? Vai trazer o peso de outros problemas para um melhor momento, para um dos momentos mais importantes da sua vida, não. Isso. É criar um momento legal, né? Tem que decidir, tem que conversar. Cria um momento legal. Se toma um vinho, abre um vinho e toma. Se não bebe, tudo bem, faz um jantar, pede uma comida, vai num restaurante, decidam até num jantar. Isso. Vai ficar muito mais leve. E tem um último ponto que agora eu me recordei. Em nenhum momento a gente ficou como se fosse só o dia dela ou só o dia meu. Então, é um Sim, dia porque do colocam a casal. noiva nesse lugar, É, né? De que a É. noiva é mais importante, a noiva tem mais destaque, mas não, era E nosso. E o outro ponto, vocês e os demais eram tão importantes quanto a gente. Porque vocês sabiam estar lá para tudo dar certo. Porque vocês estavam conectados. Então, o respeito durante todo o processo no dia foi incrível também. Foi. Que Muito bom. Obrigado. A gente que agradece. Eu tenho até para vocês poderem relembrar um pouquinho do dia,
Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vocês vão gostar, cada um com a sua peculiaridade, né? Olha lá. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Vou começar pela noiva. Ô, louco. Pode abrir, que eu tenho certeza que Ai, ela meu vai Deus. gostar. E vai remeter ao dia. Ai, linda. Bebida é um favorita noivo. da noiva, espumante. Olha Ai, lá. que delícia! E é um Meu noivo que eu Deus. sei que vai remeter ao dia pra ele. Nossa senhora. Jura? Negroni da Negroni Drinkit. da Drinkit. Pô, Que demais. sensacional, Diogo. Eu Sensacional. sei que vai velho. remeter ao dia pra vocês, Vai, recordarem. Vai sim. Que delícia. E E a como gente bem... sabe que vocês vão beber juntos, então Vamos. eu queria que vocês Vamos. comemorassem também a participação Aqui de dentro vocês. Tem mais coisas. Né, e a gente é muito grato pela gentileza de vocês estarem aqui, de compartilharem no nosso primeiro episódio, no episódio de lançamento dessa temporada, lá. que Ó. pra gente é super Que importante. demais. Então, Obrigado, Pablo, também. Obrigado, Dai e Diogo. Imagina. obrigada pela generosidade. Bom, você que está nos assistindo, esse é só o episódio de lançamento. A partir de agora, todas as quartas, às 20 horas. Por 10 episódios seguidos, vocês vão conseguir assistir aqui tudo que você precisa saber de forma assertiva para fazer as escolhas, para decidir aquilo que você precisa para o seu casamento perfeito e único. Então, acessa aqui as nossas redes, também deixa aí o seu sininho ativado para lembrar disso. Nessa temporada nos acompanha Chama Bebel, que é responsável pela beleza das convidadas e que vai até o local, e também a Volo Tevan, que é especialista em bebidas nobres com logística facilitada, que vão estar conosco durante todos esses 10 episódios. Então, obrigada pela sua audiência e volte conosco na próxima quarta. Até lá!